Nos últimos 3 domingos, nós temos trazido para vocês uma proposta de fazermos um reboot na nossa vida espiritual. Ou seja, assim como uma máquina, às vezes a gente está toda ela desconfigurada, ela está toda atrapalhada, aí a gente precisa reinicializá-la, fazer com que ela volte a processar e funcionar de uma maneira correta. Nós também podemos, de alguma maneira, fazer essa mesma experiência na nossa área espiritual. E durante esses últimos 3 domingos, vocês têm visto uma maneira diferente da gente pensar, da gente viver a nossa espiritualidade. A partir desse momento em que nós entramos em 2015, é importante a gente fazer essa avaliação. Naturalmente, nós fazemos a nossa avaliação, nós refazemos a nossa agenda, revemos os nossos planos, mas é fundamental que a gente também pense também na nossa própria vida espiritual. E o André agora, essa semana, ele saiu de férias e ele vai estar fora os próximos 10 dias e eu voltei, eu estava fora os últimos 20, eu assumo agora no lugar dele as mensagens e ele pediu inclusive para que eu ficasse responsável por esses próximos 3 domingos, para que a gente falasse mais sobre essa nova maneira de pensar a partir de família, de entender um pouco mais qual é a proposta de Deus para as nossas famílias, como a gente pode, de alguma maneira, apertar esse botão do reboot e tentar voltar às origens e começar a construir novamente uma família debaixo da vontade de Deus. O André falou para mim assim, olha, você ficou 20 dias agora estudando, então você tem bastante conteúdo, então você pode pregar os 3 domingos. Na verdade, eu tenho conteúdo para hoje. Os próximos domingos, Deus proverá, em nome de Jesus. Mas, para vocês saberem um pouco, as minhas férias, na verdade, eu fui estudar. Comecei um mestrado em teologia, eu fui para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Não tomei chimarrão, não comi churrasco, mas li muita coisa. Então, minha cabeça está bem cheia de coisas. Então, de alguma maneira, também quero poder aqui repartir com vocês um pouco daquilo que eu comecei a entender mais naquilo que eu estou estudando. E uma das coisas, quando nós pensamos em família, nós precisamos entender que família faz parte do nosso DNA. Se há alguma necessidade básica que nós temos como os seres humanos, é a necessidade da família. Numa experiência prática, no ano passado, aqui na Arca, nós fazemos sempre em novembro aqui o Dia de Ações de Graça, com as crianças da Arca. E nós promovemos com eles essa maneira de olhar para as coisas e agradecer a Deus. E eles fizeram uma árvore e colavam as folhinhas, e nas folhinhas eles escreviam sobre aquilo que eles queriam agradecer. E eu tive a oportunidade de olhar essas folhinhas e ler essas folhinhas, e 99% das folhinhas, as crianças agradeciam pelas suas famílias. Quem conhece o contexto dessas crianças e olha para as suas famílias, fala assim, poxa, mas você vai agradecer por isso, né? Por essas famílias tão disfuncionais, pais ausentes, às vezes violentos, mães também, porque tem que se ocupar o papel do pai também, são mães multitarefas, e essas crianças muitas vezes são crianças que estão desabrigadas de amor, de cuidado, de afeto, mas quando elas pensam o que elas querem agradecer pelas suas famílias. Não é diferente quando você conversa com as crianças que hoje também, de alguma maneira, estão debaixo dos nossos cuidados, na casa de acolhimento. Quando você vê elas ali, de alguma maneira, você está querendo cuidar delas melhor, mas qual é o anseio que elas têm? O anseio é de voltar para as suas famílias. Família é algo da nossa essência. Não tem como, não conseguimos viver independente dessa família. Interessante que essas 20 semanas que eu passei fora, eu falei assim, sabe aquilo que eu mais senti falta? Eu senti falta de abraço. Porque você chega num lugar que você não conhece ninguém, você não chega abraçando todo mundo, né? Mas não tinha ninguém da sua família para você abraçar. Eu falei assim, quase que eu pedi lá para uma irmã diaconisa luterana lá, minha irmã, me abraça que eu estou com... né? Mas é interessante porque depois de um certo tempo você vai convivendo com alguns alunos e a gente ficava numa hospedagem e tinha uma área comum. E naturalmente todo mundo estudava, mas chegava uma hora que estava todo mundo cansado de fazer os seus exercícios, suas tarefas, e todo mundo se reunia naquela área comum.
Era hora de assistir o Jornal Nacional, depois ainda emendava a novela, até que um dia alguém soltou assim, a família está toda reunida, né? Naquele sotaque gaúcho, nossa família reunida aqui hoje, né? Todo mundo. E realmente começa, porque essa necessidade da família, ela é intrínseca nossa. E mesmo longe, a gente acaba criando outros laços, desejando ter laços familiares com outras pessoas. E por isso eu acho que é importante a gente voltar à essência de família. E não tem como fazer isso se não for através do livro de Gênesis. Nós precisamos entender como é que Deus propôs essa vida em família. Como foi essa ideia de Deus de pensar numa vivência em comunhão, uma vivência plena. E nós podemos ter isso a partir de uma análise do livro de Gênesis. E uma experiência que eu tive essas semanas estudando, eu tive contato com um texto bem interessante que eu vou aplicar aqui para vocês. É um texto de um teólogo que é francês. E ele faz uma nova tradução da Bíblia, tentando olhar lá para o original do grego e tentando manter as palavras primitivas do hebraico, e eu quis trazer elas para que eu acho que elas vão ajudar a gente a entender um pouco mais essa essência daquilo que era a palavra original, o hebraico. E esse francês, André Chamery, é o nome dele, ele estudou, ele morreu em 2007 agora, viveu os últimos 50 anos dele em Jerusalém, e ele não só fez uma tradução do Antigo Testamento, mas ele fez uma tradução também do Corão, tentando trazer para o francês a essência do texto hebraico. Ainda bem que o português é parecido com o francês, então o que aconteceu? Fizeram uma tradução em português da transliteração de André Chamery, que eu vou mostrar aqui para vocês. É um livro, inclusive, que está até esgotado. Eu tirei xerox lá na faculdade e trouxe para cá para poder continuar estudando. Mas é legal a gente olhar como é a origem em Gênesis. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, a partir de Gênesis capítulo 1, você tem a sua versão em português, e ela é muito importante, não despreze, ela vale muito para você, inclusive aqueles que têm a Bíblia, a mensagem, a Bíblia, a mensagem, que é também agora uma paráfrase da própria Bíblia, ela usa outras palavras para expressar a ideia original, escrita pelo Eugene Peterson, ela tem sempre uma introdução em cada livro, e a introdução do livro de Gênesis, escrito pelo Eugene Peterson na Bíblia, a mensagem, ela é também muito interessante, vale a pena quem tem esse acesso à Bíblia, a mensagem, ler essa introdução ao livro de Gênesis. E nós vamos ver Deus, então, propondo a criação do homem. Como é que Deus propõe essa criação? E o texto, olha lá, traduzido pelo André Chamery, diz assim, que Elohim diz, nós faremos Adão, o terroso, a nossa réplica, segundo nossa semelhança. Elohim cria terroso a sua réplica, ele o cria, macho e fêmea, ele os cria. A narrativa da criação, ela é uma narrativa que o tempo todo, ela mostra inclusão. O tempo todo é nós. É interessante que até então, se você olha o texto está lá, Deus separou a terra, Deus criou as aves do céu, mas de repente o texto muda e começa agora a dizer assim, nós. Há um desejo expresso na Escritura de que nós entendamos que quando Deus propõe criar o homem, Ele está conversando, Ele está, de alguma maneira, dialogando com a divindade toda, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não é uma coisa assim, olha, eu tive uma ideia e eu vou... Não, mas olha, que tal se nós criássemos uma réplica nossa? Uma criação superior. Algo que venha a reinar sobre toda a criação. É a primeira vez que o texto traz essa inclusão da primeira pessoa no plural. É o plural acontecendo. E, de alguma maneira, cria também um ser plural. A ideia aí de terroso é porque a palavra Adam, em hebraico, ela tem um significado de terra. E para o conceito antigo da Palestina, que usava o barro para fazer os vasos, então, até em alguns lugares aparece a expressão o avermelhado. Mas aqui eu achei mais bacana o terroso.
né? Adão, o terroso. E quando Deus cria Adão, ele cria a sua réplica. Ele o cria macho e fêmea. Interessante porque aqui nós temos uma primeira revelação de algo que Deus tinha proposto, que é um ser plural, um ser macho e fêmea. Até então, os rabinos começam a entender que não existia ainda outra pessoa, não tinha ainda a Eva, mas era só o Adão, mas nem Adão existia. Homem e mulher. Porque a gente ainda está muito viciado na nossa, que a gente sabe o que é homem, o que é mulher, mas aqui a Deus criou um ser diferente, a sua imagem e semelhança. E nele já entendia que existia uma pluralidade, uma inclusão, os dois como um. E esse terroso é permitido que ele continue vivendo e Deus dá algumas tarefas para ele. E uma das tarefas é uma tarefa que delega poder. Aí agora uma palavra em inglês bonita, empowerment. Deus faz um empoderamento a Adão e diz assim, olha, dê nomes a todos os seres. A ideia na cultura antiga, oriental, de você dar nomes é que só quem pode, querido, você recebeu o nome do seu pai e da sua mãe. Você não podia se dar um nome. Mas alguém que podia e tinha esse poder, deu esse nome a você. E assim foi com a criação. Adão, o terroso, deu nome para todas as coisas. E é interessante perceber que o texto em Gênesis continua dizendo assim, que ele começa a dar nome para todos os seres viventes, e ele percebe que cada ser tem o seu correspondente, tem macho e fêmea, mas ele não tem essa correspondência, não tem um outro ser que ele olha de igual para igual, ou ele olhava para a girafa, ou ele olhava para o pinguim, mas não tinha alguém que era igual a ele. E ele percebe, mas parece que Deus faz isso de propósito, para que ele entenda como há uma necessidade implícita de vivermos em comunhão com pessoas iguais a nós. E o texto então continua, e aqui eu já vou pular para Gênesis capítulo 2, o versículo 1. Aqui já aparece aquele nome impronunciável de Deus no texto, que é o nome que o hebreu dava para Deus. Até então Elohim é um nome para Deus, qualquer Deus. É o Theos grego, mas aqui já aparece o Yahvé. E aqui diz assim, Yahvé Elohim faz descer um topor sobre o terroso, que adormece, ele toma uma das suas costelas e fecha a carne dali. Yahvé Elohim molda a costela que tomara ao terroso em mulher, e a faz vir junto ao terroso. Os rabis dizem que o fato de a mulher ter sido tirada do corpo do homem explica esse desejo que existe entre homem e mulher de se unir, porque na verdade no início eles eram unidos um ao outro. Mas agora esse fato de tirar da costela, diz assim, sai do mesmo ser. Não se faz mais do pó da terra, mas desse ser criado há uma divisão. E essa divisão se torna algo muito bonito, porque o texto continua dizendo que o terroso, quando acorda, ele diz assim, está aqui, esta vez é osso de meus ossos, carne de minha carne, e esta será chamada mulher, que em hebraico, então, pela primeira vez aparece o termo mulher, até então era macho e fêmea, agora tem um termo para mulher, Isha. Sim, do homem Ish, esta foi tirada. É interessante porque o texto mostra esta aqui, 3 vezes. Toda vez que o texto repete uma palavra, é porque é uma palavra muito importante, é como se a gente quisesse sublinhar o texto, quisesse grifar. E quando Adão fala assim, esta aqui, ele está feliz da vida. Ele está brindando, ele está fazendo um brinde. Deus! Que Deus que eu tenho! Que Deus maravilhoso! Olha o que ele fez! Esta aqui. A ponto que ele fala, né? Isha, Ishá, são palavras que juntam-se. E o texto continua.
Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Por isso o homem abandona seu pai e sua mãe, e ele se une à sua mulher, e eles são uma só carne. Os dois estão nus, o terroso e sua mulher, o que não os faz empalidecer. Aqui é o primeiro mandamento que Deus dá. É o primeiro mandamento que, inclusive, encontra-se na Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E é interessante que a gente, às vezes, aplica esse mandamento para os nossos filhos. Mas é um mandamento para os pais. Só tinha os pais. Mas Deus ali já estava ensinando ao homem e à mulher, agora descritos não mais macho e fêmea, mas homem e mulher, seres iguais. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente quer reinicializar, entender de fato a proposta de Deus, Deus criou, sim, 2 seres, a partir de um só, iguais, mas que se complementavam, macho e fêmea. Tinha a questão anatômica, mas a questão de status, de poder, eles eram iguais. Eles se viam de olho no olho, não havia desigualdade entre eles. E era assim que deveria viver essa harmonia que eles dizem que eles viviam, então, os 2 nus. E o texto ali diz que não se empalideciam disso, mas eles viviam de maneira plenamente, de maneira inocente, sem entender muito bem as coisas, mas eles seguiam, porque existia um Deus. Era uma inclusão, um Deus que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em comunhão com homem e mulher. O que mais que a gente precisa? Não precisa mais nada, estamos tudo bem. Não precisa nem de roupa. Deus propõe até uma criação que fosse colocada debaixo da administração, do cuidado desse homem e dessa mulher. Deus promove para que, indica que eles podem então se alimentar de todos ali os vegetais, de todos os frutos, de todas as árvores. Mas Deus faz uma exceção. Deus diz assim, olha, mas tem uma árvore que vocês não vão comer. É uma árvore que produz um fruto, que nós vamos chamar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós hoje já não conseguimos entender isso sem incluir em nós o próprio efeito do pecado, pois nós não somos mais inocentes. Adão e Eva, naquele momento, naquela situação original, homem e mulher, na sua inocência, na sua plenitude de vida plena, eles não estavam muito assim, não questionaram isso a princípio. Não havia maldade no coração deles. Alguns estudiosos dizem até que, inclusive, assim, o que Deus queria é pôr limites ao homem, para que o homem e essa mulher não se tornassem deuses como o próprio Deus. Tinha um limite, e o limite era não comer do fruto. E vocês não precisam comer do fruto, porque eu sou o conhecimento do bem e do mal. O que vocês precisam, vocês têm de mim. Eu cuido de vocês. Vocês estão no melhor lugar que tem no mundo, o paraíso. Mas vocês precisam saber que existem limites para vocês. Vocês são réplicas, são criação, vocês não são os deuses. Mas isso tudo está implícito. Acontece, então, que essa harmonia, essa felicidade, nós só conseguimos entender nesses 2 primeiros capítulos da Bíblia. A partir do 3º capítulo de Gênesis, as coisas desandam. Na verdade, tudo o que nós vivemos hoje é consequência daquilo que já acontece no capítulo 3. Mas é fundamental eu entender esse primeiro momento, esse ambiente perfeito que Deus cria, onde Deus sonhava em que o homem e a mulher vivessem, de maneira igualitária, de maneira plena, unidos, mas que é corrompido pelo pecado. O texto, a partir do capítulo 3, começa a falar desse relato da queda. Um dia desses, alguém conversando comigo até perguntou assim, Fábio, mas eles não acharam estranho que uma serpente começou a falar? Mas a ideia é que é o estado de inocência, eles não tinham essa malícia, isso que a gente tem hoje, esse conhecimento do que é bom, do que é ruim. Então, o ser começou a falar, a serpente, e eles começaram a ouvir a serpente.
Satanás usa a serpente, era um animal ali da criação, o texto diz, era um dos animais mais formosos dali, da criação. E Satanás começa então a corromper a verdade. Ao falar ali com Eva, e o discurso mostra sendo, nem é Eva ainda, perdão, Eva ainda não tem esse nome, ela é mulher ainda. Conversando com a mulher, o texto depois vai mostrar que Adão o tempo todo está junto. Mas Adão não fala nada. E quem responde aos argumentos da serpente é a mulher. E a serpente diz assim: é verdade que Deus colocou vocês aqui nesse lugar bacana pra caramba, bonito, vocês podem ficar aqui e aproveitar, mas falou que não pode comer de nada, vocês não podem experimentar nenhuma. Começa já a introduzir a maldade. Olha, esse Deus aí não é tão bom não, viu? Porque olha só o que ele fez. E a Eva, eu aqui tentando, né, querendo falar Eva, a mulher, ela fala assim, que não, a gente não pode nem tocar naquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal, mas não foi isso que Deus falou. Deus disse que não prove, não coma, mas podia tocar, mas aí a mulher já começou a exagerar também. Satanás usa esse exagero, sabe por quê? Porque se vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar deuses. E esse Deus não quer que vocês se tornem deuses. O texto em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: a mulher vê que a árvore é boa de comer, sim, apetitosa aos olhos, cobiçável a árvore para tornar perspicaz, ela toma de seu fruto e come, e dá também ao seu homem ao seu lado, e ele come. Olha, o texto original, ele tem essa informação que Adão não estava tomando sol em algum lugar, pescando. Ele estava o tempo todo junto, eles viviam juntos, eles faziam as coisas juntos. Eles viviam na perfeita harmonia, em companheirismo. Só que se Eva, de alguma maneira, ali, uma mulher, ela entra nessa conversa com a serpente, o erro de Adão foi que ele não falou nada. Adão se cala. Existe um livro, até tem na livraria, chamado O Silêncio de Adão, que traz um pouco dessa ideia de por que os homens são essa ostra que não se fala, né? A mulher fica, fala alguma coisa, né? E o homem é o silêncio de Adão. Já era assim no início. Porque Adão tinha que falar assim, o terroso: mulher, não dê ouvidos para essa serpente. Vamos ouvir o que Deus tem para nós. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. Ele sabe o que é bom, vamos falar com ele. Mas ele não, ele acaba também sendo ludibriado pela serpente. E os dois comem do fruto. E ao comer do fruto, eles perdem a inocência. Os olhos deles se abrem e eles começam a ter noção do que é ruim, do que é bom, do que é legal, do que não é legal. Esse peso que nós carregamos hoje é um peso, porque quando nós falamos que Deus fala que o jugo de Deus é suave, o jugo de Jesus Cristo é suave, tem muito a ver com isso. Nós carregamos agora um peso de querer decidir o que é bom e o que é ruim. A gente quer julgar tudo, a gente quer... Não, isso aqui é bom, isso aqui não pode, isso aqui é legal, isso aqui vale a pena. A gente fica agora nessa paranoia, porque tudo tem um seu lado bom e ruim. E é assumido esse peso sobre o homem, sobre a mulher. E eles, inclusive agora, se envergonham um do outro. Tem vergonha, eles se escondem. Buscam folhas para se cobrirem da sua nudez. Adão e Eva, agora escondidos. Esse texto é interessante porque no versículo 9, Deus aparece. E a pergunta que ele faz, em hebraico, é uma palavra só. E ele diz assim, grita ao terroso: onde estás? Onde estás? Homem, mulher, onde estás? Fato é que, desde aquele momento, nós fugimos de Deus. Nós estamos sempre
querendo fazer o papel de Deus e nós nos envergonhamos quando Deus aparece. Nós nos escondemos. E Deus está o tempo todo procurando por nós. Deus está procurando por você. Deus está aqui hoje perguntando: onde você está? Onde você está no seu papel de homem? Onde você está no seu papel como mulher? Eu sei que você sofre a consequência do pecado original, mas aonde você está? Esse Deus agora, ele entra num Deus em missão. É um Deus que agora, ele tem uma missão de resgatar de novo essa humanidade. Mas a consequência do pecado é terrível. A hora que Deus confronta, aí começa, né, as acusações. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aí Adão fala, aí agora o terroso começa a falar. E o que ele fala? A mulher que comigo geraste me deu da árvore e eu comi. Foi ela, Deus. E a mulher, o que ela fala? O que fizeste? A mulher disse: ludibriou-me a serpente e eu comi. Foi a serpente. Aqui começa as acusações. O homem acusando a mulher acusando a criação. Acabou a harmonia. Acabou, agora é o dedo que se aponta. A gente recebe as pessoas nos gabinetes pastorais e o que a gente ouve? Eu quero contar o que a minha mulher está fazendo, a culpa é dela, a culpa é do meu marido, ele é um cara que não fala nada, a minha mulher fala demais. Ninguém chega falando de você mesmo, todo mundo chega falando dos outros. Os outros são culpados. É uma consequência do pecado original. A gente sempre quer achar um culpado, um responsável. Acontece, olha só, é um estranhamento, a palavra correta seria assim, a gente agora não consegue mais viver o plano de Deus. Há um estranhamento. O homem estranha o seu próprio corpo, ele não consegue mais viver satisfeito e sem vergonha. Ele tem um estranhamento com a mulher. Há um estranhamento com a criação. É a serpente. Há um estranhamento até com Deus. Tudo se perde, todas as relações, aquela inclusão que Deus desejava, ela não existe mais. Agora é cada um por si e Deus por ninguém, porque Deus aqui não está com ninguém agora. Deus está muito irado com o pecado, porque esse mesmo Deus que é um Deus que ama, é um Deus puro, é um Deus justo, é um Deus que não tolera o pecado. E todo pecado tem consequência. E esse estranhamento todo, ele é, de uma maneira, consequência para depois a criação, para o homem e a mulher. Olha só o que Deus fala, então. A mulher, ele disse, multiplicarei, olha a palavra, multiplicarei. Ainda bem que ele só falou 2 vezes, hein? Já pensou se tivesse falado 3 vezes, toda mulher morreria antes de ter o filho. Mas Deus só falou 2 vezes. Multiplicarei tua pena e tua gravidez. Penando parirás teus filhos. E olha só aqui, olha aqui. A teu homem, tua paixão, ele te governará. Aqui acontece um deslocamento. Por causa do pecado, Deus faz um rebaixamento da mulher. Uma mulher agora, ela fica sobre o domínio do homem. É um domínio mesmo. Aqui não tem nada de coisa bonita não, gente. Tá? Não quero romantizar. É uma pena mesmo. A mulher vai sofrer. O que a gente vive hoje, a violência da mulher, tudo que é vivido, o assédio moral, o assédio sexual, tudo é consequência do pecado. Algo que é vivido, é a dor. E é isso que acontece. E a gente vai lendo toda a história bíblica, você depois vai ver nos patriarcas, o tempo todo as mulheres estão sendo submetidas aos homens. Há uma consequência sim.
Perde-se aquele status. Aqui começam as exclusões. E aqui a mulher começa a ser dominada pelo homem. E para o homem, quais são as consequências? Alterroso. Sim, ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, e eu te havia ordenado assim, tu não comerás dela. Infame é o terroso por tua causa. Penando comerás todos os dias da sua vida. Será mais difícil agora buscar sustento. Vai ter que suar. Não vai ficar mais podendo ficar lá na praia tomando sol. As leis trabalhistas agora te dão alguns direitos, mas agora vai ter que ralar. Vai ter que correr atrás. Não vou mais dar assim de graça, não. E vai acontecer uma consequência, o texto continua, aplica-se uma pena de morte. Eles são expulsos do paraíso, do jardim. E a maior consequência da expulsão que eles têm do jardim é que eles não vão ter mais acesso a uma outra árvore que também é identificada, a árvore do fruto da vida. Para que eles não possam mais se alimentar do fruto da vida, para que a vida deles seja limitada. Porque vocês agora decidiram viver por conta própria, eu também vou pôr um fim na vida de vocês. Vocês não vão viver eternamente. Mas agora vocês vão experimentar a morte como condição. Então agora, o terroso, e é interessante que a gente traz isso para as nossas realidades, nós não somos, quando nós queremos nos identificar, nós falamos, quem é você? Eu sou fulano de tal, eu sou o pastor, eu sou o engenheiro, eu sou nutricionista, eu sou enfermeiro, pedagogo. A identidade do homem e da mulher agora é pelo trabalho. Quando a gente faz aqui o Celebrando a Recuperação, uma das coisas que a gente quer resgatar é a identidade original. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. Mas aqui eles não foram salvos, aqui eles estão por conta própria. Agora a identidade deles é o que eles fazem. Há uma identidade pelo trabalho e uma outra coisa que é importante, que é a inimizade com a natureza. A partir de agora, então, vocês pensam que o problema da sustentabilidade começou agora? Começou lá no Jardim do Éden. E uma das maiores consequências do pecado é porque Deus cobre os corpos deles não mais com folhas, mas com peles de animais. Animais tiveram que morrer para que pudessem ser o corpo do homem e da mulher fossem cobertos. A natureza começa a padecer ali, naquele momento. Há um desequilíbrio total. O que Deus queria que fosse algo pleno, maravilhoso, uma inclusão total, é agora cada um por si. E a coisa continua feia, a ponto de que aí vem os filhos. A partir de agora, Adão dá um nome para a mulher. A mulher então se chama Eva agora, porque ela é a mãe de todos os filhos. É o significado de Eva. Então agora a Eva aparece com o nome. E acontece o seguinte, Gênesis 4, você pensa que a coisa estava ruim? Você não viu ainda. Agora começa o Cidade Alerta. Agora o Datena entra. Irmãos se matam. Assim que foram expulsos do paraíso, a família original é uma tragédia. A tragédia inunda a família. Olha só o que acontece. Adão conhece Ava, sua mulher, grávida, ele deu à luz Caim. Ela diz, adquiri um homem com Iavé. O original ainda é uma palavra ainda mais forte, que é como sentido assim, de que agora a relação sexual é uma relação assim de força. Em que Adão, ele não está mais assim tão amoroso com Eva. Mas há uma questão de possuir mesmo. Possui Eva. E Eva engravida de Caim. E Eva também, como ela está magoada com um homem, com o seu marido, ela olha para Caim, olha só o que ela fala. Adquirir um homem com Iavé. Ela fala assim, olha, Adão foi só um instrumento, mas agora eu tenho um homem de verdade, que nasceu de mim, não é esse fanfarrão aqui que só me
acabou com a minha vida. É isso, porque o texto original vai dar essa impressão que Eva começa a olhar para o filho mais velho lá e começa a super proteger Caim. Tanto que o texto continua, Caim diz, não importa, vamos para, quando fala que Abel nasce, não tem nenhuma expressão de alegria em Eva. Diz que nasce Abel e beleza. Mas o legal é que não importa, Caim. E aí isso continua sendo o status de Caim, ele começa a se achar que é o cara, tanto que quando ele vai lá e oferece a Deus as suas primícias, aquilo que ele colhe, e Abel, que agora é um pastor, também entrega a ovelha. A questão não era tanto assim, a questão que um entregou frutos e o outro entregou um animal, mas era coração. E o coração de Caim era um coração orgulhoso. Era um coração de alguém que tinha dificuldades em admitir que não era tudo isso, mas a mãe dele dizia que ele era tudo isso. E quando ele tem uma decepção, quando Deus olha para a oferta de Abel e vê que Abel é, de alguma maneira, olhado por Deus como alguém que agradou a Deus, Caim diz a Abel, seu irmão, e o texto diz 3 pontinhos, porque não se sabe o que exatamente Caim disse para Abel. O texto mais novo inclui lá, vamos ao campo, que eu preciso conversar com você, mas não se sabe exatamente se era isso. E é quando, então, no campo, Caim se ergue contra Abel, seu irmão, e o mata. E Abel, de novo, diz a Caim, onde está? A pergunta. Onde está seu irmão Abel? E ele diz, não sei, sou acaso guardião do seu irmão? Caim deixa as palavras e parte para a ação violenta. Desde aquele momento ali, existe essa ação, assim, toda hora, nas nossas relações familiares, a gente não consegue mais conversar. A gente parte para a agressão verbal. E a gente sabe que acontece, sim, a agressão física. Porque agora esse pecado irrompe no homem. O homem não é capaz mais de dialogar. Deus o tempo todo quer conversar. Deus quer, vamos conversar, E o homem não consegue mais conversar. A criação agora não tem mais relacionamento, nem os irmãos conseguem mais conversar. Se parte já para a agressão física, se parte para o assassinato. É a degradação da família. A família está manchada de sangue. Mas o capítulo 4 ainda termina de uma maneira interessante. Adão conhece ainda sua mulher. Ela dá à luz um filho. Ela chama seu filho de Sete. Sim, Elohim me pôs uma outra semente no lugar de Abel. Sim, Caim o matou. E depois termina lá no versículo 26. É a última palavra do capítulo 4. Então, o nome de Yahvé começou a ser invocado. Nas traduções mais modernas, começou-se a prestar culto a Deus, começou-se a fazer intercessões ao Eterno. A partir de Gênesis 5, começa um novo começo. As descendências são narradas. Mas houve uma tragédia tão grande ali na família original, que o próprio Adão e Eva tiveram que repensar suas vidas. Repensar que eles agora não conseguiam mais viver por conta própria, mas que era preciso escolher invocar a Deus, o Eterno. Ele precisava vir para perto, porque se eles continuassem seguindo sozinhos, eles não iam dar conta. Porque eles já tinham experimentado, inclusive, o assassinato entre os irmãos. É interessante ver que parece que eles voltam de novo a buscar e começam a se mostrar as descendências. E essas descendências, elas vão indo para o futuro. Até que a gente vai chegar
Uma das coisas que Deus fala lá no começo, no jardim, diz que a serpente trará uma inimizade entre a mulher e a serpente, mas o filho da mulher ferirá a cabeça da serpente. Deus agora tem um plano de resgate da família. Deus começa a fazer agora, através das descendências, planejar o resgate, pois haveria o filho da mulher que nasceria, Jesus de Nazaré, filho de Maria, um terroso, a réplica perfeita de Deus, seria inserida na nossa terra pecaminosa, com uma missão de restaurar a família. Jesus como restaurador da família. A gente vai olhar para Gênesis, não adianta, você vai ver, é uma bagunça, é Abrão o tempo todo, Deus promete as coisas para Abrão, e Abrão faz, né, mete os pés pelas mãos, e é Jacó enganando o irmão, eu estou lendo agora a narrativa toda, vai tendo uma bagunça o tempo todo. Por quê? Porque não tem jeito, o pecado está em nós, a gente vai, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, o mal que a gente não quer, a gente começa a fazer, a gente não consegue conversar, já vai logo para os finalmente, já começa já a nação violenta, e vai, tudo é uma bagunça. Mas agora a gente tem uma esperança. Esse Deus que perguntava, onde estás? Esse Deus vem em forma de homem. E é interessante, assim, não sei como é que é as coisas, mas aonde aparece o primeiro milagre de Deus? O primeiro milagre de Jesus, João narra, é num casamento. E é interessante que é introduzido por uma mulher, a mulher que foi constrangida, a mulher que foi submetida aos prazeres e ao domínio do homem. Essa mulher agora introduz Jesus. Ela diz assim, olha Jesus, resolve esse problema aqui, não tem mais o vinho. O casal está envergonhado, esse casal não é capaz de viver sem essa vergonha. Só Jesus pode fazer alguma coisa, e Maria introduz Jesus. E Jesus opera um milagre, celebra a vida, celebra o amor com o melhor vinho. É uma própria significado de que o casamento, ele vai faltar o vinho, se esse Jesus não estiver junto. Jesus, de um dos convidados, se torna o ator principal, o personagem principal. E ainda bem que Jesus foi convidado para aquele casamento, porque na hora da vergonha, Jesus podia restaurar a identidade daquele casal. E é isso que a gente precisa entender. Nós vamos ter outros próximos domingos para a gente continuar falando sobre isso, e eu não tenho mais tempo agora, mas é importante a gente entender essa narrativa fundante, essa narrativa do Gênesis, para entender qual era o plano de Deus e como a gente vive hoje, essa angústia de não conseguir viver esse plano de Deus, mas agora olhar para Jesus e ver Jesus como uma esperança. E é interessante ver como Jesus começa a promover de novo a inclusão. Jesus quer todo mundo junto, Jesus convida todos para a mesa. A mesa de Jesus se torna algo maravilhoso. Se você pegar o Evangelho de Lucas, onde mais se mostra Jesus é na mesa, é incluindo as pessoas, incluindo a mulher Ciro-Fenícia que comia as migalhas, incluindo Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois hoje na sua casa eu quero comer. Vamos sentar na mesa. Os fariseus começaram a ficar loucos, cabelo arrepiado com esse Jesus. Ele começa a chamar todo mundo para a mesa, ele chama as mulheres. Jesus está restaurando a identidade original da mulher. Jesus restaura as crianças. Vinde a mim as crianças. Jesus, a mesa, e nós precisamos entender que uma das marcas que nós precisamos ter é a mesa de Cristo nas nossas casas. E olha só, Lucas capítulo 13, versículo 29 diz assim, a mesa como espaço simbólico da inclusão. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Se no Antigo Testamento existia o altar, onde era preciso ter o sacrifício, a morte, alguém precisava derramar o seu sangue, Jesus derrama o seu sangue, e o altar, ele é substituído pela mesa. Qual é a maior identidade que nós temos como cristãos? É quando nós repartimos o pão na mesa da ceia do Senhor. A mesa é o símbolo da nossa comunhão. A mesa nas nossas famílias precisa ser um símbolo da nossa comunhão, da nossa inclusão. Nós precisamos fazer uma atividade prática, e se nós podemos terminar esse culto entendendo, mas o que eu faço com tudo isso? Nós vamos
nós vamos promover a mesa nas nossas casas. Homens, nós vamos fazer com que nós nos reunimos na mesa, nós vamos sentar uma vez que for na semana. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos reunir com as nossas famílias. E nós vamos juntos repartir o pão, o alimento, mas entendendo ali a inclusão que Deus hoje nos faz viver vida plena. A mesa é um lugar apropriado para conversar, estar de frente, olhar nos olhos, brincar, dialogar, conhecer, avaliar, planejar, desfazer maus entendidos, aparar as arestas nos relacionamentos, respeitar diferenças, reconciliar, selar a paz, comemorar, brindar, saciar a fome de pão e a sede de comunhão. Quando a gente quer receber alguém nas nossas casas, a gente não reparte a mesa, mas a gente vai começar a fazer isso nas nossas próprias famílias. Eu cheguei agora de viagem e a gente tem uma casa que ela não tem a sala, a cozinha, tudo integrado. E a gente, volta e meia, a gente liga a televisão e come sim televisão, com os iPhones na mesa. Eu falei assim, agora chega, não vai ter mais isso. A nossa mesa, nós não vamos, só Jesus vai participar da nossa mesa. Quando nós estivermos nós 4 aqui, nós não vamos ter mais televisão ligada, nós não vamos ter mais celular, iPad, nada. Nós vamos aqui, em nome de Jesus, repartir o pão e nós vamos conversar sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, sobre as nossas arestas, sobre as nossas dificuldades, resolver os nossos problemas, discutir os nossos planos, resolver juntos as nossas diferenças. Mas nós vamos fazer isso e é uma aplicação que eu queria convidar você a fazer na sua vida, na sua família. Nós vamos ter ainda outros 2 domingos. Mas lembrar que Jesus acolhe na mesa todas as pessoas. E na mesa somos todos iguais. Quando nós sentamos, nós ficamos todos na mesma altura. Nós não temos uma cadeira mais alta para ninguém. Na mesa todo mundo é igual. A mesa em nossos lares como símbolo da reconciliação, da inclusão e da comunhão. Eu sei que as nossas vidas são corridas, que nós temos agendas apertadas. Mas aquilo que é importante precisa fazer parte, nem que seja um dia na semana. Talvez seja o próprio domingo, mas vai ter um dia. Eu queria que vocês começassem a ter esse desafio, de ter um dia que vocês vão reunir-se em família, para repartir a mesa. Talvez você ainda viva uma situação em que a sua família está vivendo uma exclusão de pessoas, há um estranhamento entre vocês. Talvez falta coragem até de convidar agora o querido da família para fazer parte, porque tantas coisas aconteceram, feridas foram abertas. Talvez precise um tempo para isso acontecer, mas eu quero orar, lute por isso, para buscar essa inclusão. Viver esse momento de comunhão. Nós vamos depois ter o nosso momento de comunhão hoje à noite, às 18 horas, nós vamos fazer a nossa ceia, onde nós repartimos na mesa de Cristo a nossa memória de quem nós somos como família de Deus, mas existe a família real nossa, e eu queria que a gente começasse a refletir sobre isso na mesa. Queria que você abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar. O desafio é nós pensarmos de maneira diferente, começarmos a pensar a nossa família na realidade de Deus, do projeto original de Deus. E talvez o maior desafio hoje para que haja inclusão na sua família é abrir mão da verdade, abrir mão do certo e do errado. Não é você que vai condenar, vai julgar, mas agora você vai abrir mão e vai acolher em nome de Jesus, para poder experimentar a comunhão plena que Deus tem, e eu sei que Deus sonha que a sua família seja restaurada em nome de Jesus. É um exercício diário, é um exercício semanal, é um exercício mensal, é um exercício para o ano todo. Mas como é um desejo de Deus, Deus vai fazer acontecer na sua vida se você deixar. Senhor, nós estamos juntos aqui em nome de Jesus. Nós só estamos começando a falar sobre família, mas nós percebemos, Senhor, o quão distante nós estamos daquilo que o Senhor sonhava para nós.
Mas nós aqui reconhecemos o nosso erro, reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes fomos senhores da razão, queríamos ser senhores da verdade, mas nós queremos abrir mão agora, em nome de Jesus, Senhor. Queremos permitir que Jesus reine em nós, nas nossas famílias. Que o Senhor, Pai, visite as nossas casas, visite as nossas mesas. Pai, Senhor, queremos ter as nossas mesas com os nossos amados, a nossa família, em plena comunhão. E isso, Senhor, é um milagre, mas nós cremos no milagre que o Senhor pode realizar nas nossas famílias. E a começar de mim, Senhor, o Senhor promova isso, em nome de Jesus. Eu quero esse ano, Senhor, começar a pensar diferente na minha família. Eu quero receber a minha família em casa. Eu quero ser agora, Pai, como Jesus promovia a inclusão, convidar todos, não importa se pequenos ou grandes, sujos ou limpos, imorais ou religiosos. Mas o Senhor, Pai, nos ajude a como família, primeiro a nossa família sanguínea, a entendermos, Pai, a plenitude que o Senhor tem de vida para nós. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor sustente as famílias aqui representadas. Senhor, existem famílias aqui quebradas, machucadas, famílias separadas, famílias angustiadas, mas eu sei, ó Pai, que em todas as coisas o Senhor está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sei que o Senhor tem um plano de bondade, e o Senhor vai se fazer real, a sua misericórdia será real, a sua graça será vivida, e que isso seja experimentado pela nossa igreja esse ano. Pai, nós queremos ser uma igreja que acolhe as pessoas, mas nós precisamos aprender a acolher a nossa própria família, e que a mesa de Cristo nas nossas casas seja o sinal da Tua graça nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.